João, capítulo de número 12, versículo de número 40. Cegou os olhos deles e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Palavra do Senhor Deus. Nós vemos que o próprio Deus endureceu o coração daqueles judeus para que eles não aceitassem a Cristo. Ou seja, quando Jesus ministrou o Evangelho no país de Israel, há praticamente 2000 anos atrás, nós vemos que um grupo, uma parte das pessoas que ouviram o Evangelho, as boas novas, creram e aceitaram. Mas nós vemos que a maioria, a grande parte, não aceitaram, não creram no Evangelho, não creram no que Jesus ensinou. Então, a própria palavra de Deus afirma em João capítulo 12, versículo 40, que eles não creram, aquela grande parte, porque o próprio Deus endureceu o coração deles para eles não crerem. Assim como Deus endureceu o coração de Faraó, para que não libertassem os judeus e segurassem os judeus, para que Deus manifestasse o poder dele e a ira dele para ficar conhecido como Deus Todo-Poderoso, Deus também endureceu o coração da maioria daqueles judeus para que não aceitassem Jesus. Foi o próprio Deus quem fez isso. E muitas pessoas vão questionar, mas por que que Deus fez isso? Nós temos que entender o seguinte: nós, seres humanos, somos limitados. Nós só vemos o que está adiante dos nossos olhos. Nós somos limitados. A nossa mente é limitada. Nós vemos o aqui e agora. Nós não vemos o amanhã. Nós não vemos. Deus, ele é soberano. Ele está acima de tudo e de todos. Ele sabe o que é certo e o que é errado. O que nós temos que entender é o seguinte: Deus não erra. Deus não comete erros. Deus não comete falhas. Deus não é injusto, ele é o justo juiz. Então, se ele resolveu no seu plano endurecer o coração da maioria daqueles judeus para que não aceitassem Jesus, você pode ter certeza, por mais que nós não consigamos compreender, porque é difícil de compreender, por que que ele cegou eles para não aceitar Jesus? Por que que ele endureceu o coração daqueles judeus para não aceitar Jesus? Por que que ele fez isso? A mente humana não compreende. A mente humana não entende. Se o objetivo de Jesus era que todos crescem e aceitassem ele, o próprio Pai vai e endurece o coração das pessoas para não crer, para não aceitar. Aí você diz, poxa vida, ele veio para os seus, para os judeus, mas os seus não receberam. Mas não receberam porque o próprio Pai endureceu o coração. Você fica a se questionar, mas se o Pai não tivesse endurecido o coração, eles teriam aceitado. Mas a nossa mente é aquilo que nós falamos, ela é limitada. Nós olhamos por este ângulo, mas nós não temos a noção do ângulo que Deus olhou para a situação. Agora, de uma coisa, nós podemos ter certeza e convicção: Deus é justo. Ele é o justo juiz. Ele não faz nada de errado. Ele não é injusto. Se ele fez isso, você pode ter certeza, ele fez com justiça. Ele exerceu a sua justiça.
Por mais que muitas pessoas vão questionar, mas não é justo. Olha lá, aqueles judeus que não aceitaram Jesus perderam a salvação da alma porque Deus endureceu o coração deles. Se Deus não tivesse endurecido, teriam aceitado Jesus e seriam salvos. Olhando por este ângulo, a culpa cai em quem? Cai em Deus. Cai em Deus que ele é injusto, que ele endureceu o coração daquelas pessoas, porque se ele não tivesse endurecido, eles teriam aceitado Jesus. Por este ângulo, o culpado é Deus. Mas, quando nós nos aprofundamos nos textos sagrados, nós vemos que Deus não tem culpa de nada, nós vemos que Deus não erra, nós vemos que Deus é santo, e nós vemos que o culpado somos nós, seres humanos que somos pecadores, viemos de uma raça caída em Adão, e que só fazemos coisas erradas. E que ninguém de nós merece a salvação. Nós vamos ver que através dos nossos atos, ações e atitudes, nós merecemos a condenação ao inferno, todos nós. Porque a própria palavra diz que não há um justo sequer, não há um sequer que faça o bem e nunca peque, nunca erre. Então, de acordo com a palavra de Deus, todos nós somos pecadores. E o salário do pecado é a morte. Quem comete pecado merece ir para o inferno. De acordo com a justa justiça de Deus, quem comete pecado merece ir para o inferno. E todos nós somos pecadores. Então todos nós, de acordo com a justiça de Deus, merecemos o quê? O inferno. Então se Deus pegar toda a humanidade e mandar para o inferno, Deus não está sendo injusto. Está sendo justo. Entenda? Ele está sendo justo. Se uma pessoa aqui na Terra que comete uma infração, não importa, um erro aqui que a lei condena, ou seja, a lei diz, olha, aqui na Terra, você não pode estrupar. Um exemplo. A pessoa vai e estupra. O juiz julga a causa dela e bate a sentença e diz, olha, você vai pegar tantos anos de prisão. Se é um país onde tem pena de morte, o juiz diz, olha, é pena de morte para você. O juiz está sendo injusto? Obviamente que não. Por quê? Porque existe uma lei e a lei diz, se a pessoa estrupar, ela vai ser presa ou vai ser sentenciada à pena de morte, dependendo do país. E a pessoa é pega naquele ato, faz os exames, comprova que foi ela, tem testemunho, enfim. É a pessoa, ela estuprou, ela violou a lei. O juiz condena ela. Ou a sentença de ficar presa por alguns anos, ou prisão perpétua, ou pena de morte, dependendo do país. Cada país tem uma lei diferenciada. O juiz que condenou o culpado, a pessoa é culpada, ele está sendo injusto? Não, ele é justo, ele está andando de acordo com a lei. Trazendo isso para o mundo espiritual, a lei de Deus diz o seguinte, olha, o salário do pecado é a morte. Se você pecar, você morre. Se você pecar, você perde a sua salvação, você não vai ser salvo. E a Bíblia afirma ao mesmo momento que todos nós somos pecadores. A pessoa que diz que não comete pecado, ela já está cometendo um pecado de contar mentira. Ou seja, a pessoa diz, não, mas eu não peco, eu sou santo. Ela está pecando em contar a mentira. Por quê? Porque todo mundo comete pecado. E aquele que diz que não comete pecado está mentindo. Porque todo ser humano, depois de Adão, depois que Adão caiu, nasce em pecado. Assim como Davi disse, em pecado eu fui concebido. Todo ser humano, seja homem, seja mulher, seja o que for, já nasce pecador. Já nasce em pecado e comete pecado. Então, se todo ser humano comete pecado, pratica pecado, seja através de atos, pensamentos, palavras, gestos, não importa, comete pecado. O ser humano peca 24 horas por dia. O ser humano viola as leis de Deus 24 horas por dia. O ser humano é pecador. E a própria palavra diz, olha, o salário do pecado é a morte.
quem comete pecado tem que ir para o inferno. Então, quando Deus envia as pessoas ao inferno, porque é Ele quem envia, não pense você que é o diabo que manda as pessoas para o inferno, porque o diabo não tem essa autoridade. Porque a própria palavra, o próprio Jesus disse, não tema os homens que têm o poder para tirar a sua vida aqui na terra, mas tema ao meu Pai, que tem o poder para tirar a sua vida aqui na terra e mandar a sua alma para o inferno. Então, quem manda para o inferno, de acordo com Jesus Cristo, é o próprio Deus Pai. É Ele quem envia a pessoa para o inferno. Então, Ele tem esse poder. E se Ele enviar todos os seres humanos para o inferno, desde Adão até o último, porque Adão também caiu, Eva caiu, no princípio estavam andando na linha, mas depois caíram, se tornaram pecadores. Se Deus enviar toda a raça humana para o inferno, Ele continua sendo justo. Ninguém pode apontar o dedo para Ele e dizer, o Senhor é injusto, porque todo mundo é pecador. Então, olhando por este ângulo aos olhos de Deus, por este ângulo, que quem é pecador merece ser condenado, ninguém se salva. E Deus pode mandar toda a raça humana para o inferno e continuar como Deus de consciência limpa, porque Ele fez o que é certo, Ele fez o que é justo. Então entenda, quando a palavra afirma em João, capítulo 12, versículo 40, que Ele endureceu o coração da maioria daqueles judeus para não aceitar Jesus, Ele não foi injusto. Ele não foi injusto. Ele foi justo. Porque é o que todos nós merecemos. Agora nós vamos ver que, de acordo com a misericórdia de Deus, Ele resolveu abrir os olhos de alguns. Ele resolveu. Mas isso é de acordo com a misericórdia dele. E isso não faz com que Ele seja injusto. Porque todos merecemos o inferno. Mas Ele resolveu escolher alguns para si, pela sua infinita misericórdia. Em João capítulo 6, versículo 44, a palavra de Deus diz assim, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Olha o que Jesus disse, ninguém pode vir até mim se o Pai não enviar. Ou seja, se Deus não escolher uma pessoa para enviar até Jesus, a pessoa não vai. Nenhum ser humano tem a capacidade moral ou espiritual de ir a Cristo. Nos eleitos, o próprio Deus coloca o desejo, a inclinação de ir a Cristo. O ser humano é tão mau, a natureza do ser humano é tão maligna, que ninguém de livre e espontânea vontade tem o desejo de servir a Deus. Ninguém. Então a pessoa pode dizer, mas eu sou diferente. Olha, numa certa etapa da minha vida eu senti o desejo de me consertar, eu senti o desejo de tentar fazer a coisa certa, eu senti o desejo de ir até Deus. Não foi você quem sentiu o desejo. Não, eu senti sim. Foi Deus quem colocou o desejo. Repare que nada é mérito humano. O ser humano não tem mérito nenhum. As nossas maiores obras são trapos de imundícias diante de Deus. Não serve para nada as nossas maiores obras. São como trapos de imundícias. Então, a palavra de Deus afirma que ninguém vai até Jesus de livre e espontânea vontade. A pessoa vai até Jesus porque o próprio Deus elegeu essa pessoa antes que o mundo fosse criado. Antes que Adão fosse criado, Deus, como Ele conhece o futuro, Ele sabia de tudo que ia acontecer, Ele não foi pego de surpresa. Ele sabia que Ele teria que mandar toda a raça humana para o inferno, porque todos iriam se desviar. Ele resolveu eleger alguns para a salvação. E esses eleitos que Ele elegeu para a salvação, pela sua infinita misericórdia, porque eles não merecem,
Não pense você que as pessoas que são eleitas são melhores do que as pessoas que não são eleitas. Não pense você assim. É tudo igual. É tudo pecador. Mas Deus, como sendo um Deus bondoso, cheio de amor, pela sua infinita misericórdia, resolveu eleger alguns. E esses que ele elegeu, ele vai colocar o desejo de servir a ele. Ele vai pôr esse desejo no coração. E a pessoa vai sentir esse desejo. Ela vai começar a buscar a Deus. Ela vai começar a tentar andar nos caminhos de Deus. Ela vai tentar andar. Porque mesmo ela aceitando a Jesus, não significa que ela se torne uma pessoa perfeita. Porque a perfeição é só depois que a pessoa partir desse plano. Aqui nesse plano, enquanto a pessoa estiver, a sua alma habitando neste corpo físico aqui, terreno, ela não consegue ser 100% perfeita. Ela ainda continua pecando, cometendo erros, cometendo falhas. Mas a diferença de um eleito que aceitou Jesus e de uma pessoa que não é eleita são os frutos. A pessoa que é eleita, que aceitou Jesus, ela vai cometer erros, ela vai cometer falhas, ela vai cometer pecados, porque ela é ser humano, e o ser humano é pecador. Porém, ela, toda vez que ela cometer os erros, cometer as falhas, cometer os pecados, o Espírito Santo de Deus vai convencer ela dos erros, pecados e falhas que ela está cometendo. Porque quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. E ela vai tentar se consertar. E ela vai pecar de novo. O Espírito Santo vai falar com ela, ela vai tentar se consertar. E assim vai ser toda a trajetória dela, enquanto ela estiver aqui nessa terra, tentando melhorar, tentando se consertar cada vez mais. Ela vai chegar no padrão de 100%? Não. Porque não tem como. Nessa terra não tem como ser 100% correto diante de Deus. Não tem como. A palavra diz que o homem mais santo que já existiu nessa terra foi João Batista. E no reino dos céus ele é o menor. Então não tem como atingir um padrão de 100% aqui nessa terra. O único que atingiu foi Jesus Cristo. Depois de Jesus Cristo, João Batista foi o mais santo, e comparado à vida terrena dele aqui com o menor do reino dos céus, ele era o menor do reino dos céus. Então entenda, o 100%, a perfeição, é só depois que partir dessa terra para o outro plano. Aí sim será 100% a perfeição. Mas a palavra de Deus, de acordo com a palavra de Deus, nós vemos que mesmo a pessoa, quando ela aceita Jesus, ela vai continuar caindo nos erros, nos pecados, mas o Espírito Santo vai convencer. A diferença, então, de uma outra pessoa que não é eleita, é que o não eleito, ele vai praticar as obras, vai cair nos erros, nos pecados, nas falhas, mas ele continua praticando. Não existe um esforço da parte do não eleito para parar com aquela prática. Ele continua praticando. Então, a prática das coisas que desagrada a Deus por parte do não eleito é algo corriqueiro, que ele pratica aquelas práticas. O eleito de Deus vai cair nessas práticas, mas quando ele cair, o Espírito Santo vai orientá-lo. Olha, isso não agrada a Deus. E ele vai fazer um esforço para não cair mais. E ele vai voltar a cair. E ele vai fazer um esforço. Então, as práticas que são pecados, os eleitos vai cair menos. E toda vez que ele cair, o Espírito Santo vai falar com ele. Esses são os eleitos. Os não eleitos, essas práticas são cotidianas,
são normais, eles vão praticar mesmo. E ainda vão zombar dos que não praticam. Então, essa é a diferença dos eleitos para os não eleitos. Os não eleitos não vão querer fazer um esforço para deixar essas práticas de lado. Os eleitos vão se esforçar para deixar essas práticas de lado. Então, essa é a diferença. A palavra de Deus afirma que ninguém pode ir até Jesus se o Pai não enviar. Então, quem o Pai vai enviar? Os eleitos, que já foram eleitos antes da fundação do mundo. Romanos, capítulo de número 9, versículos 21 a 23, diz assim: será que o oleiro não tem direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Então, a palavra faz uma pergunta, olha, será que Deus não tem o direito? Se ele é o oleiro e nós somos o barro, será que ele não tem o direito de eleger alguns para a honra e outros para a desonra, se ele é o dono de tudo? Então, olha a pergunta que a própria palavra faz. Obviamente é que ele tem o direito, porque ele é Deus. Como foi dito, nós merecemos o inferno. Mas, pela misericórdia, ele resolveu eleger alguns. Ele não está sendo injusto quando manda as pessoas para o inferno, porque todos nós merecemos o inferno, porque somos pecadores, somos uma raça caída. Então a palavra continua em Romanos capítulo 9, versículos 21 ao 23, no 22 diz: que diremos, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos de ira, preparados para a destruição? Esses são os não eleitos, são os ímpios, que já estão preparados para a destruição, já estão preparados para ir para o inferno. Antes que viesse no mundo, já estava determinado que eles iriam para o inferno. E os eleitos, a mesma coisa. Antes que viesse no mundo, já estava determinado que seriam salvos, que iriam para o céu. A fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que de antemão preparou para a glória, ou seja, já preparou, e se você for estudar a fundo, antes da criação do mundo. Então, Deus criou um mundo no qual tanto a sua ira quanto a sua misericórdia seria manifesta. Ninguém merece ser salvo, pois não há um justo sequer. Porém, Deus, na sua infinita misericórdia, resolveu eleger alguns para a salvação. É por isso que a palavra diz, muitos são os chamados, ou seja, muitos vão ouvir a palavra de Deus e vai ser chamado a servir a Deus. Porém, poucos serão os escolhidos. Quem são os escolhidos? Os eleitos já foram escolhidos por Deus para herdar a salvação antes da fundação do mundo. A pessoa que é eleita por Deus, que já foi eleita por Deus antes da fundação do mundo, ela não perde a salvação da alma. Os que já estão predestinados para serem salvos por Deus, não perdem a salvação da alma. Mais cedo ou mais tarde, eles vão aceitar Jesus. A pessoa, ela pode ser uma eleita de Deus e ela pode ser uma pessoa 100% endemoniada aqui nessa terra e ser um eleito de Deus. Se ela é uma eleita de Deus, nem que seja no último segundo de vida, no último fração, ela vai aceitar Jesus e ela vai ser salva. Ah, mas quem diz isso? A palavra diz isso. Se você estudar a palavra de Deus, você vai ver que quando Jesus foi crucificado, havia 2 malfeitores ou 2 bandidos, não importa o termo que você usa para designar aquelas 2 pessoas. Eram bandidos, eram malfeitores, não importa. Mas eram 2 pessoas que não andavam nos caminhos de Deus. Nós vemos que um deles chegou a dizer para o outro, olha, nós merecemos estarmos aqui nessa condenação de cruz, nós merecemos,
Por quê? Porque através dos nossos atos, ações, atitudes, nós somos pessoas más. Nós merecemos estarmos aqui crucificados. Mas esse aqui, que era Jesus, ele é inocente. Ele não fez nada para merecer essa condenação que nós estamos aqui pagando, não. Nós estamos aqui porque merecemos, mas ele não, ele é inocente. Então repare que um dos malfeitores, ou dos bandidos, reconhecia que era bandido. Falou, não, nós estamos aqui de acordo com a lei. Quem crucificou a gente não está errado não, está certo. Nós merecemos mesmo esse sofrimento aqui, agonizar nessa cruz. Por que ele reconhecia? Porque ele sabia que ele era bandido, ele sabia que ele fazia coisa errada, ele sabia que ele não andava nas leis de Deus. Ele tinha consciência, ele não dizia que ele era inocente, não dizia, sou um pecador mesmo, violei, quebrei todas as leis de Deus e dos seres humanos, eu violei tudo. E ele dizia para o amigo dele, nós dois violamos as leis, nós estamos aqui pagando pelos nossos erros. Mas, mesmo sabendo que tinha violado todas as leis, por ele ser uma pessoa eleita por Deus para herdar a salvação, no último segundo, ele aceita Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. E o que aconteceu? Jesus disse, ainda hoje você estarás comigo no paraíso. Ainda hoje você estará comigo no céu. A sua alma vai para o céu. Eleito de Deus, meu amigo, não perde a salvação. Não perde. Deus é soberano. Como que ele iria olhar para o futuro, iria eleger alguns nomes para herdar a salvação e depois aquela pessoa que ele já escreveu o nome no livro da vida para herdar a salvação, por um motivo ou por outro, perde a salvação. Mas que Deus que é esse? Que perde o controle da situação, perde o controle do que ele já planejou. Meu amigo e minha amiga, os eleitos de Deus, que tiveram os seus nomes escritos no livro da vida antes da fundação do mundo, antes que Adão fosse criado, antes que o mundo existisse, Deus já escolheu os seus. Esses vai morar com ele. Esses vão herdar a salvação, seja homem, seja mulher, seja branco, seja negro, seja quem for, seja pobre, seja rico, seja quem for. Os que ele já elegeu vai morar com ele por toda a eternidade. Pode ter certeza. A pessoa pode ser o maior psicopata da face da terra. Se ela tem o seu nome escrito no livro da vida, se ela é uma eleita de Deus, ela vai ser salva. Nem que seja no último segundo, ela vai aceitar Jesus. E as pessoas que foram a óbito antes que Jesus viesse, porque Jesus veio faz 2000 anos praticamente, mas nós vemos, de acordo com os textos sagrados, o relato de praticamente 6.000 anos de história, ou seja, antes de Jesus, se você for pegar a cronologia bíblica, os relatos dos anos que se passaram, nós temos praticamente 4.000 anos, desde a criação de Adão até a vinda de Jesus. Aí você diz, mas e aqueles homens lá que morreram? Havia eleitos no meio deles? Havia eleitos. Porque você vê que a palavra de Deus afirma que muitos virão do Oriente e do Ocidente, assentar-se-ão na mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Abraão, Isaque e Jacó viveu antes da vinda de Jesus e a palavra garante que eles já estão salvos. Você vê que na parábola que Jesus conta do rico e o mendigo, o rico e Lázaro, Lázaro foi para um lugar chamado Seios de Abraão, que é o céu. Um lugar junto de Abraão, porque Abraão está salvo. Abraão, Isaque e Jacó, a palavra garante que estão salvos. A palavra garante que Elias e Enoque estão salvos, foram arrebatados vivos para o céu. Então você vê que desde a fundação do mundo existem a salvação dos eleitos.
Aí você diz, mas eles não aceitaram Jesus, e por que que eles foram salvos? Porque Jesus ainda não tinha vindo. Foram salvos porque eram eleitos. É por isso que a palavra diz que o diabo acusava os homens diante de Deus, porque foram eleitos, foram salvos, mesmo sendo pecadores, mesmo sendo descendentes de uma raça caída. Esses homens e mulheres foram salvos no Antigo Testamento porque eram eleitos de Deus, mas Jesus ainda não tinha pagado o preço do madeiro para a remissão dos pecados. Então eles estavam eleitos lá no céu e o diabo acusando Deus, em outras palavras, olha, essas pessoas aqui estão salvas. Mesmo Abraão, Isaac, Jacó, Elias, Enoque eram pecadores, porque vinham de uma raça caída. Então o diabo acusava diante de Deus, olha, não é justo que essas pessoas estejam aqui salvas, porque são pecadores. E o diabo tinha razão, porque o salário do pecado é a morte. Se eles pecaram, eles teriam que estar no inferno e não no céu. Então o diabo acusava diante de Deus os homens. E com razão. Mas quando Jesus vem e paga o preço no madeiro, o que Jesus faz? Jesus se torna pecador. E além dele se tornar um pecador no lugar dos seres humanos, o que ele faz? Toda aquela justiça dele é transferida para os seres humanos. Ele perdoa os pecados dos seres humanos. Então, quando ele perdoa os pecados dos eleitos, resumindo, a partir do momento que a pessoa é um pecador, merece ir para o inferno. Então Jesus perdoou o pecado. Então quer dizer, perdoou o pecado, não vai mais para o inferno. Só que para o céu também não vai, porque para o céu tem que ser justo. Jesus perdoou o pecado, mas a pessoa não é justa para ir para o céu. Então, além dele perdoar o pecado das pessoas, a justiça dele vai sobre a pessoa dos eleitos. Então, duas coisas, ele perdoa os pecados e justifica os eleitos, para que eles possam entrar no céu, porque todo ser humano merece o inferno. Ok, todo ser humano é pecador, merece ir para o inferno. Então Jesus dá a sua vida, faz um sacrifício no madeiro para que os pecados de muitos sejam perdoados. Entenda, a Bíblia não diz que é o pecado de todos que são perdoados, é o pecado de muitos ele levou sobre si. Entenda a palavra de Deus, o pecado de muitos, não é de todos. Entenda a palavra de Deus, esses muitos são os eleitos. Aí perdoa o pecado para que esses eleitos não vão para o inferno. Ok, Jesus livra eles do inferno. Só que para o céu também não vai, por quê? Porque não é santo. Perdoa a dívida para não ir para o inferno, mas para o céu também não vai, porque no céu só entra santo. Então, como Jesus é santo, viveu uma vida santa aqui nessa terra, ele imputa nesses eleitos, de graça, gratuitamente, sem merecimento, para que entre no céu. Então é por isso que os eleitos vão para o céu, porque Jesus perdoa os pecados, através do sacrifício, e imputa a santificação. Duas coisas. Então, esses eleitos, mesmo sendo pecadores, mesmo vindo de uma raça caída, ao invés de ir para o inferno, vão para o céu. E sobre os que não são eleitos, não vem essa graça de perdoar pecado e da santificação, essa imputação de santificação de Jesus para ir para o céu. Automaticamente, os não eleitos vão para o inferno. Vão para o inferno por quê? Porque são pecadores, porque vieram de uma raça caída, porque praticaram o mal aqui nessa terra. E porque não se converteram, porque não foram eleitos. Simplesmente por isso. Porque não foram eleitos para herdar a salvação, e a palavra diz que é vaso de desonra. E aqui nessa terra nós não conseguimos identificar quem são os eleitos, quem são os não eleitos. Nós não conseguimos no olho. Deus sabe quem são os eleitos e os não eleitos, obviamente. Satanás, que é um espírito maligno, ele sabe. Ele sabe. E ele luta com todas as forças contra os eleitos. Contra os não eleitos,
ele já sabe que está perdido mesmo. Ele não vai lutar. Ele vai lutar contra os eleitos. Então fique esperto. Quem já faz a vontade do diabo, quem já joga no time dele, ele não vai se opor a essas pessoas. Como que ele vai se opor a quem joga no time dele? Ele vai se opor a quem está no time contra ele. Ele vai se opor aos eleitos de Deus, aos que foram eleitos para herdar a salvação. Então abra os seus olhos. Abra os seus olhos, porque Jesus disse, por causa dele, os eleitos seriam odiados por todos aqui nessa terra. Então, se você é uma pessoa que é muito amada por todos em sua volta, comece a desconfiar, tem alguma coisa de errado aí. Então entenda, os eleitos de Deus que foram eleitos para herdar a salvação da alma, contra esses, o diabo se opõe. O sistema do mundo se opõe. Contra esses, o diabo se opõe. Então esta é a palavra do Senhor Deus para que nós possamos nos despertar e abrirmos a nossa mente.